coisa mais linda, mais cheia de graça, ela é menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Apesar da reclusão, João Gilberto gostava de falar ao telefone, manter relações de amizades e passar tempo com a família. Como é que era ele, o João Gilberto, como pai? Essa pergunta é um pouco complicada. Eu acho que se você perguntar para os meus irmãos, eles vão ter uma resposta completamente diferente da minha. Porque eu cheguei muito tarde na vida dele. E uma criança, uma pessoa que já é mais velha, ela é como um presente, entendeu? É uma vida nova. Então, comigo ele era muito doce, muito companheiro sempre. Não era muito aquela coisa pai, sabe? Porque ele não era rígido. Eu acho que parte do papel do pai também é ser rígido e dar bronca. Ele não fazia essas coisas. Comigo era só a parte boa, entendeu? João Gilberto teve 3 filhos. João Marcelo com Astrude Gilberto, Bebel Gilberto com a cantora Miúcha, irmã de Chico Buarque, e Luísa Carolina. Luísa é fruto do relacionamento do cantor com Cláudia Faisol. Eu tive contato com o João e sabia que ele era paciente do meu pai desde que eu era muito criança. Uma vez eu estava fazendo um trabalho para o meu pai, já sabia que ia estudar comunicação e estava fazendo um trabalho de imagem para o meu pai. E eu estava usando esse computador aqui e vi que o João estava começando a se encolher, porque chegou um paciente, outro, e ele começava a se encolher. Aí eu falei, João, você quer tomar alguma coisa lá na cozinha? Ele falou, quero. Aí fui lá, dei um consumê para ele, um café, ficou lá batendo papo comigo um tempão. Acabei que eu falei para ele que eu queria fazer um documentário e uma biografia dele. Ele falou, faz do Tonzinho, Claudinho, ele gosta mais dessas coisas. Ele sempre convidava a gente para os shows primeiro, antes de eu acompanhar as turnês. Eu sempre pedia, né? João, vai tocar no Municipal com o Tom, posso ir, João? Claro, vou pedir para mandar um ingresso lá para a clínica, Cláudia. Aí mandava, melhor camarote, ficava lá no primeiro lugar. Aí sempre ia em todos os shows, até uma vez que eu pedi, posso ir, João? Aí ele falou, tá, tudo bem, mas não é para filmar e nem gravar não, né, Claudinha? Eu falei, eu queria escrever. Aí ele falou, tá legal. Cláudia passou a acompanhar as turnês e se lembra especialmente da viagem ao Japão. Teve esse atraso no Japão, que ele perdeu completamente a noção da hora, e foram 2 horas e acho que pensaram que ele não ia no show, já tinha gente realmente devolvendo o ingresso e pegando o dinheiro de volta. Mas os produtores foram muito inteligentes e falaram que quem quisesse, o dinheiro ia ser devolvido. Ele perdia a noção do horário, assim, era como se fosse... Agora são, 3 horas? Aí ele pensava que era meio-dia. E assim, como ele ficava tão nervoso, ninguém levava um reloginho até ele, ninguém tinha porque se ele visse que já estava na hora dele sair, ele ainda não estava pronto, era pior. Então você tinha que caminhar, era como andar em ovos. E os produtores botavam assim na porta do show, olha, o João pode atrasar, quem tiver que devolver o ingresso pode devolver, a gente devolve o dinheiro. Era assim uma compreensão como ele nunca teve em lugar nenhum. Cláudia lembra bem da relação de João com os restaurantes do bairro do Leblon. O cantor pedia comida dia e noite. Ele pedia muito na rua, mas também comia muito, assim, coisas que a gente fazia em casa, né? Ele adorava as cozinheiras da minha mãe, então levava sempre carne assada, coisa assim que ele gostava muito, sabe? Levava, uma outra coisa que ele gostava era vitamina de abacate. Ele pedia em todos os restaurantes e também muito de casa. A gente levava muita comida de casa para ele. E os pedidos não eram só para ele. O João ficou tão grato, que disse, doutor Roberto, eu quero lhe convidar para jantar. Ô, João, que bom, que bom. E marcamos o jantar, que seria numa terça-feira seguinte. Marcamos até a hora de que esse jantar aconteceria. Eu e minha mulher estávamos prontos na terça-feira e toca a campainha ali em casa. Toca a campainha, eu abro. Quem é? Um garçom
do restaurante Antiquários, trazendo uma travessa de bacalhau, arroz, alguma coisa que eu não me lembro mais, uma torta Tocinho do Céu e 2 garrafas de Dom Perignon. Eu não entendi aquilo, liguei, João, o que é isso? Não, é o jantar, eu lhe convidei para jantar, estou lhe enviando o jantar. Eu achei aquilo muito engraçado, né? Alguém ser convidado para jantar e o jantar chegar a domicílio. Lili contava que adorava pegar o carro, cruzar o túnel em direção à Barra, ir para as praias, isso de madrugada. E voltar, ele falou assim, Suzinha, vamos fazer um passeio de carro, amanhã. Aí tô eu, de noite, tô esperando nada do João. Aí assim, um bolo. Aí no dia seguinte, não, é porque eu não dormi direito, vamos amanhã. Eu sei que ele me deu vários bolos. Aí eu imagino que para compensar, depois disso, aí ele desaparecia. Aí eu tô em casa, toco o interfone. Encomenda do senhor João Gilberto. Falei, que estranho. Aí sobe um garçom do restaurante Antiquários, que era um restaurante super sofisticado que tinha aqui no Rio. Aí peixe, um arroz de amêndoas e 2 sobremesas. Depois ele justificou essa sobremesa. Falei, eu não sabia o que você gostava, mandei para você. Então, isso... Aí eu tentei agradecer. Muito engraçado. Tentei ligar vários dias. Ele desaparecia também, assim, sem justificativa. E aí, do nada, às vezes ele te ligava, ou às vezes você ligava, ele atendia. Tem uma coisa que é o seguinte, o João sempre falava num tom, como ele ficou conhecida, como a voz dele ficou conhecida mundialmente, sempre muito baixinha, aquela coisa tranquila, e de vez em quando ele se exaltava. Sofia, você e teu avô fizeram uma música, é isso? Sim. Como é que é o nome dela? Dorme passarinho. Canta um pedacinho. Ok. Dorme passarinho bem pequenininho, fecha os olhinhos e vai dormir no seu ninho. Sofia, como é que era o seu avô lá quando você ia visitar, quando você era pequenininha? Ele era super legal, né? A casa dele era super legal, várias coisas. O que vocês gostavam? Parece que ele... O que ele gostava muito de comer, que você contou? Chocolate. Tem uma história que você e ele comeram, como é que foi? Conta. O Hideki, um amigo nosso, ele mandou uma caixa de chocolate. Aí nós dois, a gente devorou a caixa em uma tarde toda. E ele falou até que não gostou de um, mas comeu todo. Meu lema é ser de Ipanema, sempre com um tema de arte e amor. A neta Sofia traz na voz e na afinação o DNA do avô. Você uma vez comentou que a afinação mais perfeita que você já viu era a dele, é isso? É. Agora eu tenho dúvida, porque a neta dele tem a afinação muito perfeita. A Sofia? A Sofia, muito perfeita. Hoje tem muita gente que canta muito afinado, mas a Sofia já vem ali com seus 7 anos, com afinação perfeita, pode medir, né? O ganso gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que um quarteto ficará bem. Muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. Uma relação que começou com a mãe dela antes mesmo de Sofia ser planejada. Desde 2014 a gente estava morando nessa cobertura. E ele ia sempre, né? Ele ia sempre. A primeira vez que ele foi logo no primeiro ou segundo dia que a gente chegou, né? Nesse apartamento, nessa cobertura. E ele perguntou para mim, ele nem perguntou meu nome, ele falou: o que você acha que acontece com a gente depois que a gente morre? Essa é a primeira pergunta que ele fez.
E ele, assim, ele sempre estava com violão, sempre ia com violão, até o momento que ele começou a deixar esse violão lá nesse apartamento. E aí ele chegava, assim, sempre à noite, e ele era engraçado porque ele andava pela casa, assim, nos primeiros dias, procurando a melhor acústica. Aí ele descobriu que a melhor acústica era no corredor, que era entre a mesa de jantar e a sala. Adriana é casada com João Marcelo, filho de João Gilberto e Astrude Gilberto. Astrude, primeira mulher do músico, ficou conhecida internacionalmente por interpretar a versão em inglês de Garota de Ipanema. Adriana lembra com carinho os momentos de intimidade com o João Gilberto. Pedia sempre pra cachorra ficar no colo dele ou próximo a ele do sofá. Quando a cachorra descia, ele, bota ela aqui de novo, bota ela aqui de novo. Tinha um gatinho lá também que depois faleceu, que era um gatinho da Maria. E ele gostava muito de animais, muito. Ele era uma pessoa, assim, iluminada, ele era uma pessoa calma, ele sempre falava com muita calma e você sentia realmente esse lado dele ligado a essa dimensão maior da energia, da espiritualidade. Ele emanava isso, né? Ele tinha aquele colar que era presente, também uma coisa espiritual, uma pulseira, que eu acho que foi Dalai Lama que deu pra ele. A espiritualidade foi a única forma que o médico, Dr. Jorge Jamili, encontrou para conseguir atender João. Uma medicina assim mais natural, né, onde a gente busca as causas das doenças em vez de tratar os efeitos apenas, principalmente com remédios naturais, não é sem efeitos colaterais, com fitoterapia, remédios de plantas, vitaminas, otimização hormonal. E ele se identificou muito com isso, e pessoalmente comigo, por conta ali ele gostava muito de meditação. E eu tive uma participação de monge na juventude, então isso teve ali uma afinidade natural e nós conseguimos trazê-lo para o tratamento, né? Eu percebi ali uma característica bem ali que me chamou a atenção, foi quando nós, dentro desse tratamento, havia uma prática da meditação. Então eu peguei essa afinidade que ele tinha com a meditação, ele gostava de um mestre indiano chamado Yogananda. Nós conversávamos sobre um centro de meditação em Los Angeles que eu havia participado. O templo em questão é a sede internacional do Self-Realization Fellowship em Los Angeles. Um templo que segue os ensinamentos de Paramahansa Yogananda, um dos maiores difundidores das práticas da yoga e da meditação. Eu já tinha voltado dos Estados Unidos, eu já tinha voltado a morar no Brasil, e ele me disse, eu vou aos Estados Unidos, vou a Los Angeles. Se você vai a Los Angeles, eu vou. Se não, deixe de ir lá no Self-Realization, no Washington Mountain, numa montanha lá em Los Angeles, visitar a sede da organização do Yogananda, que você vai se beneficiar muito daquilo ali, aquele clima, aquela coisa toda. E eu me lembro que eu fui visitar, quando eu cheguei na Self-Realization, lá naquele morro, em Los Angeles, tinha um lago muito grande, assim, bonito, e um par de cisnes, muito bonitos assim também. De repente, eu cheguei ali à beira daquela água ali, e fiquei olhando, e de repente os cisnes alçaram voo, os dois assim, pá. No sentido musical, sem dúvida, tudo isso que eu já lhe disse agora, que é um pouco essa impressão que eu tenho, mas também existencialmente. João foi uma pessoa que influenciou muito o meu gosto pela busca da quietude, pela busca da unidade do espírito, porque por tudo dele, pela postura dele, pela dedicação dele ao mundo do silêncio, ao mundo da contemplação e pela yoga. Mas nem mesmo a busca pela quietude silenciou a incansável insistência pela perfeição no que fazia. Ele era uma pessoa extremamente difícil para isso, e é porque ele tinha esse enfoque, a perfeição dele era aquilo. Ele olhava da maneira que ele via
E não podia mudar daquilo ali. Que ele olhava e dizia assim, tem que ser assim, assim, assim. Ele martelava aquilo. Quando ele ia se apresentar, não tinha um erro. Nada, zero. E todos os músicos adoravam isso nele, né? Essa facilidade. Eu senti um desconforto, né? Ali articular, muscular, enfim, um desconforto assim nítido. Ele não conseguia evoluir com aquele ensaio, nada conectado com a parte profissional dele. Isso me chamou a atenção. E eu fui procurar alguma coisa nos artigos, na literatura médica, para que justificasse. Eu não sou neurologista, isso seria uma coisa muito mais neurológica. E eu descobri uma síndrome que se chama síndrome do escrivão, ou cãibra do escrivão. A síndrome ou cãibra do escrivão consiste em distúrbios do movimento que podem gerar contrações musculares, posturas anormais e torção. Agora, doutor Jorge, então essa síndrome do escrivão tem a ver com a conhecida obsessão do João pela perfeição? Claro, esse é o ponto, né? O que eu observava ali, imagina uma pessoa com o grau de genialidade dele, né? E com a obsessão pela perfeição, com a obstinação, com comprometimento com a perfeição, né? Então é um prato cheio, é uma vítima dessa síndrome, onde a pessoa quer ser melhor do que ela mesma a cada dia. Então aquilo provavelmente pesou assim na parte profissional. Ele era um refém da sua própria genialidade. Morena rosa, que o pessoal tá cansado de esperar.